Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Cândido dos Santos, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, e esse é o nosso terceiro episódio do Vídeo em Tese, em que a gente divulga a nossa tese de doutorado, intitulada Redes Geográficas e Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros no Brasil. Lembrando, se você não assistiu os dois primeiros episódios, em que eu falei da introdução, falei dos trabalhos de campo, aproveita para assistir, curtir, compartilhar. Está tanto no YouTube, no canal Debatendo e Circulando, como no próprio podcast, no Spotify, em outros agregadores também, Debatendo e Circulando. E caso você queira ter mais informações, acessar a própria tese na íntegra e assim por diante, tem o site debatendocirculando.wordpress.com e tudo isso também está disponível no Instagram, instagram.com/debatendo e circulando. Então hoje, sem mais delongas, a gente vai introduzir a parte 1, em que nós temos 7 capítulos, e no primeiro capítulo a gente faz um resgate justamente sobre os transportes no Brasil Império, né, onde tudo começou em relação ao transporte rodoviário no Brasil. Claro, a gente dá uma ênfase também ao transporte de passageiros, mas lembrando que ali em 1860, 1870, a cena era um pouco diferente, evidentemente, daquilo que viria a ser nas décadas posteriores. Bom, então, na parte 1 a gente tem justamente esse título, né? Origem, consolidação e transformações do transporte rodoviário interestadual de passageiros. É um título muito amplo, muito grande, soa até um pouco pretensioso, mas na verdade o objetivo era justamente tentar contemplar tudo aquilo que a gente fez nesses 7 capítulos da parte 1, né? De fato, ela é muito extensa, tanto no tempo como na própria abrangência geográfica, né? Afinal, é uma tese que fala do país inteiro. Então, esse título da parte 1 ele parece ser bem amplo, mas propositalmente o é. Afinal de contas, a gente está falando justamente sobre a evolução desse serviço público, muito antes, inclusive, dele ser regulado, né? É bom fazer esse apontamento. Então, esse primeiro capítulo, a gente faz uma discussão sobre essa divisão territorial do trabalho no Brasil e o transporte rodoviário de passageiros na época. Claro que, repito, não com a mesma robustez, com as mesmas características de hoje, mas você já tinha ali alguma coisa em ascensão. Tá? Bem, uma outra coisa importante para a gente entender é o seguinte: desde o século XIX o Brasil vai começando a mudar. Né? É muito interessante a gente apontar, por exemplo, que era proibido ter indústria no Brasil até 1808, que é quando vem a coroa portuguesa para cá. O que não quer dizer que após 1808 a gente teve, de fato, uma vinda muito grande de indústrias de outras partes do planeta, no caso, sobretudo, Europa Ocidental, né? Então o Reino Unido, um pouco da França e tudo mais, para o Brasil. E tem uma coisa muito interessante que a gente consegue iluminar o debate sobre essa evolução da divisão territorial do trabalho no Brasil, que é justamente aquilo que o Giovanni Arrighi chama, no livro O Longo Século XX, de ciclos sistêmicos de acumulação. O Brasil está subordinado ao terceiro ciclo, aqui nesse período do Império, que é justamente o ciclo sistêmico relacionado ao Império Britânico, né? Então o Brasil com íntimas vinculações, até mesmo antes de se tornar independente, ao Reino Unido, e depois, no século XX, a gente vai ter a quebra desse ciclo, né? E o começo do ciclo sistêmico de acumulação, em que os Estados Unidos acaba sendo o principal polo, né? A principal potência global, fazendo com que o Brasil também tenha relações um pouco mais íntimas com o próprio Estados Unidos. Quando eu digo relação íntima é no sentido de ter vínculos múltiplos na economia, independentemente de um setor específico, independentemente se é apenas a uma determinada atividade econômica. Então era um vínculo na agropecuária, na indústria, serviços financeiros, saúde, educação, enfim, né? Relações muito próximas entre Brasil e Estados Unidos, e antes de ser com o próprio território estadunidense, era com o Reino Unido. Então é muito interessante a gente ver o seguinte, que já nesse início, nessa primeira metade do século XIX, o Brasil vai receber alguns investimentos em infraestrutura de energia e de transportes. Né? As nossas primeiras ferrovias, as primeiras estradas carroçáveis, antes de chamar de rodovia propriamente dito, foram alvos e objetivos de investimentos do próprio Reino Unido no Brasil. Claro que não era algo tão estruturado e tão bem organizado como viria a ser no próprio século XX, mas ali você tem um dinheiro que vem, sobretudo, do Reino Unido para cá, para a gente, de fato, dotar esse território brasileiro das suas primeiras grandes infraestruturas. E, claro, né, tem um outro detalhe importante que a gente precisa abordar, que é o seguinte: o Brasil terá boa parte dessas primeiras infraestruturas vinculadas a uma economia extravertida, ou seja, o Brasil estava preocupado com aquilo que era produzido aqui e seria exportado.
não necessariamente com uma integração interna, não preocupado com conectar, por exemplo, porções da região norte com porções da região sul, o sudeste, o centro-oeste, se é que nós poderíamos chamar assim na época, né? Afinal de contas, essa classificação que utilizamos até hoje como divisão oficial regional do Brasil, feita pelo IBGE na década de 40, ela será trabalhada depois, né? Então, falar em norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste no século XIX é um pouco complexo, mas considerando aquilo que a gente tinha de Brasil, não era preocupação tanto do poder político como do poder econômico integrar o Brasil internamente. A gente vai ter uma integração nacional de fato mais à frente, sobretudo no século XX. E aqui eu resgato também um autor bastante interessante para a gente entender essa formação econômica do território brasileiro, né, a formação econômica do Brasil, que é justamente o Inácio Rangel, um economista maranhense, extremamente original em suas formulações, que ele vai falar que o Brasil passa por 4 dualidades. E que a primeira delas vai começar justamente em 1815, um pouquinho antes do país se tornar independente, e vai se encerrar ali em 1873. E esses marcos não são aleatórios. Ele traz justamente os principais eventos relacionados a esse reajuste estrutural, ou seja, essa mudança das bases político-econômicas da sociedade. Então, por exemplo, você vai ter uma dualidade, os principais agropecuaristas com o poder, depois eles perdem o poder para os grandes industriais, enfim, essas transformações na sociedade brasileira, na política brasileira e na economia nacional vão fazer com que essas dualidades mudem também. Tá? Então, embora eu não vá aqui adentrar a explicação de cada dualidade, é muito interessante a gente perceber que elas coincidem justamente com as grandes mudanças no próprio centro do capitalismo, né? Então Europa, Estados Unidos, como também mostram para nós as mudanças que a gente tem no próprio Brasil. Então, essa teoria do Inácio Rangel das dualidades básicas ela é muito rica por isso, porque ela mostra como que o Brasil se transforma e mostra como que essas mudanças ocorrem em conexão com aquilo que a gente tem no exterior. E um outro fato bastante interessante também para a gente entender é o seguinte, que quando mudam essas dualidades, nós temos um ciclo de investimentos muito importante em infraestrutura no Brasil. E nesse caso do transporte rodoviário, antes da gente dar esse nome de fato, a gente vai ter alguns poucos caminhos até 1822, só que depois da independência e, sobretudo, quando a gente tem alguns rearranjos na economia nacional na época, a gente vai ter um aumento desses caminhos carroçáveis, né, antes de chamar de rodovias de fato. Então, por exemplo, até o ano de 1822, o que a gente tinha basicamente de caminho? Um caminho da Corte a São Paulo, vamos chamar assim, uma pré-rodovia Presidente Dutra, tá? Claro que não com as mesmíssimas configurações que nós temos hoje, né? Uma parte desse trecho, inclusive, ele ia margeando o Oceano Atlântico, então seria uma parte ali da Rio Santos, com aquilo que viria a ser a Presidente Dutra depois, então você vê que assim, é um traçado misto, né, entre 101 e 116, 101 e 116 os nomes de hoje, né? Claro, é sempre bom fazer essa ressalva. Você tinha também o chamado Caminho da Corte a Ouro Preto, que é, em certa medida, um protótipo do que viria a ser a BR-040, né, entre Rio, Belo Horizonte e Brasília, mas muito longe de chegar a Brasília, sequer mais se imaginava que viria um presidente chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira e construiria a nova capital federal no Planalto Central. O próprio Caminho do Mar, né, que hoje é basicamente o sistema Anchieta Imigrante, sobretudo a rodovia Anchieta de Santos a São Paulo. Alguns caminhos saindo de Salvador e de Recife rumo às margens do Rio São Francisco. E aqui é muito complicado também debater o que seriam essas rodovias hoje. Guardadas as proporções, a BR-324 faz um pouco desse papel, porque ela vai de Salvador até Juazeiro. E a BR-232, que vai de Recife a Petrolina, né, e depois segue seus caminhos rumo ao Piauí, etc. É também importante a gente mencionar algumas veredas nordestinas, né, que saíam das capitais das províncias, sobretudo do litoral rumo ao interior, e muito, como eu disse anteriormente, com essa preocupação do escoamento. Todos esses caminhos aqui, se a gente perceber, talvez com exceção do caminho da Corte a São Paulo, eles vão ter muito essa importância econômica, ou seja, de você tentar deslocar do interior para o litoral, né, das áreas produtivas até os portos de escoamento rumo à Europa e Estados Unidos, né, e o restante do planeta. E também é interessante a gente mencionar justamente a questão da própria pecuária à época, que já vinha com uma importância para esboçar um protótipo de integração regional, se é que nós chamamos assim,
no interior do país, né? Então as rotas de tropeiros, transporte de muares e rebanho bovino, que é justamente aquilo que o Neto vai apontar para nós como as trilhas dos pampas gaúchos, que eram utilizadas para a condução de gado bovino. Um outro detalhe interessante é o seguinte, a primeira estrada carroçável no Brasil, segundo registros oficiais, seria justamente uma ligação que conectava a penitenciária de Rio Preto no Rio de Janeiro, tá? Não é São José do Rio Preto em São Paulo, até a localidade de Porto Aguaçu, isso tudo na província do Rio de Janeiro. Né? Então esse seria o primeiro registro, ali logo 2 anos depois da independência do Brasil. E o mais interessante é o seguinte, não tinha dinheiro para construir essas estradas. Utilizava-se uma parte do que era enviado pelo Reino Unido, mas boa parte desses caminhos foram organizados por iniciativas individuais. Então, muitas vezes, algum produtor precisava otimizar o seu escoamento, precisava melhorar a circulação e construir ali um trecho de 5 km, 10 km de estrada carroçável. Aqui a gente está muito longe de falar ainda de grandes trechos rodoviários, longas extensões, ainda mais num país do tamanho do nosso, que demandou a construção desses grandes trechos ao longo do século XX. Mas é muito interessante que a gente tem o primeiro registro de, entre aspas, pedágio já em 1831. Porque a ideia era o seguinte, com o dinheiro dessa arrecadação você conseguia investir na construção rodoviária e no aprimoramento daquilo que já existia. Ou seja, a ideia já era facilitar a circulação, arrecadando recursos com base em quem utilizava aquela infraestrutura previamente construída. E em 1832 foi criada uma tabela para justamente organizar um pouco dessas cobranças, para fazer com que você tivesse ao menos uma diretriz, para que não fossem cobrados preços abusivos, para que a cobrança não fosse completamente aleatória, para que houvesse minimamente um caminho a ser seguido na cobrança dessas tarifas. E já em 1838, o conselheiro José Silvestre Ribeiro faz um primeiro esforço para elaborar o que seria um plano de viação. E quando a gente fala em plano de viação, a gente não fala apenas de transporte rodoviário. O plano de viação ele atende todos os modais de transporte. Né? Então, o sistema de movimento aéreo, rodoviário, ferroviário, aquaviário, então tanto em rios como em oceanos, tudo isso engloba um plano de viação. Claro que nessa época a gente não podia falar em transporte aéreo ainda, né? Mas tudo aquilo que a gente já tinha de circulação no território brasileiro, a gente vai ter o conselheiro José Silvestre Ribeiro tentando elaborar um primeiro plano de viação para o território brasileiro. Depois dele nós tivemos vários outros planos de viação, plano Bicalho, plano Bulhões, dentre vários outros, e conforme a infraestrutura evoluía, esses planos de viação eram remodelados, inclusive para tentar também buscar se adequar àquilo que se transformava no Brasil. Então, se você tem um incremento de circulação em um determinado ponto, você refaz uma parte daquele plano de viação. Se você tem investimentos no sistema ferroviário, no sistema rodoviário, quando você tem a chegada do transporte aéreo no século XX, você tem também uma readequação desses planos de viação e assim sucessivamente. Um outro detalhe interessante é o seguinte, quando a gente fala apenas de transporte rodoviário, nós temos que eleger alguns marcos importantes. Ou seja, nós temos que escolher justamente algumas datas e alguns eventos em que nós tivemos a criação de infraestruturas, né? Quando a gente fala, sobretudo durante o período imperial, que é algo que realmente não tinha grandes extensões, mas que minimamente tentava organizar o tráfego da forma que ele já existia nessa época. Então, por exemplo, você tem a estrada de Cubatão até Santos, construída em 1827, já para ser interligada com o Caminho do Mar, a antiga estrada São Paulo-Santos. Depois você vai ter um decreto que determinava a abertura de estradas na província de São Paulo em 1832. No ano seguinte, a primeira estrada que ligava Porto Alegre a São Leopoldo, e aqui eu faço um parêntese, né? Olha que interessante, uma estrada que ligava Porto Alegre a São Leopoldo. Hoje as duas são da mesma região metropolitana. Para a gente ver como que essa infraestrutura evoluiu, né? E como o próprio adensamento urbano, como a própria urbanização evoluiu muito no Brasil. Claro, aqui são quase 200 anos de diferença, né? 190. Mas é muito interessante a gente ver que era uma estrada, né? Imagina, de Porto Alegre a São Leopoldo, né? Uma distância ali, posso estar enganado, de uns 20, 25 quilômetros mais ou menos. Outra coisa interessante, alguns esforços feitos por Silva Manso, que à época era secretário do governo do Mato Grosso, para abrir uma estrada de Cuiabá a São Paulo. E aí você pode se perguntar, Bruno, mas você já tinha algum tipo de relação econômica, né? Aquilo que o Jean Gottman chama de vida de relações? Já.
porque grande parte do fluxo de São Paulo até Cuiabá foi aberta em virtude dos bandeirantes, então século XVII, século XVIII, que buscavam justamente minerais preciosos, né? Então esmeralda, diamante, ouro, prata e etc. Então você já teve ali a abertura de um caminho de São Paulo a Cuiabá, justamente margeando os rios, então margeando o rio Tietê, o rio Paraná, o rio Grande, o rio Paraguai, até chegar em Cuiabá de fato, onde hoje é Cuiabá, né, evidentemente. Já em 1850 você vai ter uma estrada de rodagem bastante importante já para a época, saindo do antigo Distrito Federal, né? Antes mesmo do Brasil ser república, né? Então, vamos dizer assim, a capital do Império, né? Que era o Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, que hoje é um município na própria região metropolitana do Rio de Janeiro, e 2 anos depois a chamada Companhia Fluminense de Transporte, que foi, vamos dizer assim, a mãe, né? A precursora das organizações que se dedicam ao transporte rodoviário no Brasil nos dias de hoje, né? Então, se hoje nós temos algumas entidades, nós temos empresas que organizam essa circulação rodoviária, a gente pode dizer que a Companhia Fluminense de Transporte foi a pioneira. Um outro detalhe interessante é o seguinte, um ano depois foi construída a Estrada da Graciosa, e ela levou 20 anos para ser concluída, que é justamente a ligação entre Curitiba e Antonina, então, do chamado Planalto Paranaense com o litoral do estado do Paraná, uma estrada que até hoje é muito importante para se acessar o porto de Paranaguá, claro que não o mesmíssimo traçado, né? A rodovia que é a BR-277 ela foi bastante aprimorada, ampliada e assim sucessivamente, mas a Estrada da Graciosa é uma das principais, foi, né? Melhor dizendo, uma das principais conexões entre Curitiba e o litoral paranaense. Você vai ter também o início das obras da antiga União Indústria, que fazia a ligação entre o próprio Rio de Janeiro, né, capital do Império, e Barbacena, cruzando Petrópolis e Juiz de Fora. Aqui a gente pode dizer que são cidades que atualmente são contempladas pela BR-040. Em 1857, estradas ali no norte de Minas, né, às margens do rio Mucuri, que já tinham 170 km de extensão, o que é muita coisa pensando nessa época. E 2 anos depois, a chamada Estrada 2 de Julho, entre bairros de Salvador e em 1861, a União Indústria é inaugurada do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, e 6 anos depois é construída a chamada Estrada Dona Francisca entre Joinville e Rio Negro, parcialmente concluída 20 anos depois. E quando a gente fala da operação do transporte rodoviário de fato, a gente não tinha nem ônibus à época, né? Então eu coloquei aqui uma figura daquilo que foi chamada de viação do Rio Grande, e o que viria a ser ônibus décadas depois eram diligências. Diligência nada mais é do que uma carroça puxada por cavalos que transportava ali de 5 a 8 passageiros e que já tinha preço de passagem, já tinha horário de saída, horário de chegada. E aqui é muito interessante a gente ver, por exemplo, que o almoço à época era gratuito. Por quê? Porque a viagem saía 6 horas da manhã e chegava mais ou menos 2h30 da tarde. E essa viagem é de Santos a São Paulo. Então imagina, para você subir a serra, levava-se 8 horas de diligência e tinha uma parada para almoço, e o almoço era gratuito. Isso era uma forma, em certa medida, de atrair, vamos chamar assim, passageiros, né? Mas o primeiro registro, de fato, não foi em São Paulo. Ele é de 24 de outubro de 1850, foi concedido ao Honório Francisco Caldas, para operar uma linha de diligência, né, embora o texto aqui coloque como linha de ônibus, mas é uma linha de diligência, entre a corte, né, entre o Rio de Janeiro, né, a capital do Império, e Nova Iguaçu. E seria, vamos dizer assim, o primeiro decreto de transporte interprovincial, daquilo que depois viria a ser interestadual, né? O Brasil, antes de ser dividido em estados, era dividido em províncias. E é muito interessante, a passagem variava na época de 6 a 8 mil réis, e a gente pode dizer que é o primeiro registro de transporte coletivo rodoviário, porque era uma ligação interprovincial, como eu disse, e tinha uma certa regularidade e, acima de tudo, uma regulação. Então, se a gente falar em transporte regular, dá para dizer que esse é o primeiro registro. Então, transporte rodoviário de passageiros, podemos considerar que o seu primeiro registro é de mais de 170 anos atrás, que é justamente de 24 de outubro de 1850, e que o primeiro trajeto interprovincial foi do Rio de Janeiro até Nova Iguaçu. E claro, né, trajeto evidentemente bastante curto, e
no começo, a gente tem que falar basicamente de trajetos, vamos chamar assim, intermunicipais. Né? Então, dentro da mesma província, entre cidades vizinhas, né, entre povoados um pouco mais distantes, a gente está muito longe ainda de ter aquele cenário com ligações mais longas. Então, as primeiras diligências são utilizadas basicamente no transporte coletivo urbano, em muitas delas restritas à própria capital da coroa, né? Então, muito desse transporte surge no próprio Rio de Janeiro. Então, você vai ter a primeira linha urbana já antes do Brasil independente, em 1817. Depois você vai ter algumas diligências e todas elas carregavam o nome do proprietário, né? Daquele que solicitou o decreto, solicitou a regulação para poder operar o serviço. Então, 1818, Joaquim José de Melo, 1821, João Batista Boneilli, entre outras, né? E aqui a gente não tem ainda nenhuma de distâncias muito longas, né? 1847, por exemplo, entre bairros do próprio Rio de Janeiro, então Largo de São Francisco, Largo do Machado, Prado, Botafogo, Andaraí, a diligência de Ramon Benito Pérez em 1850, a do Theodor Klett em 1852. Então aqui a gente ainda não consegue falar de fato em transporte rodoviário de passageiros com distâncias um pouco mais longas. Mas é muito interessante a gente ver que, a partir do instante que você precisa de um arcabouço normativo para poder organizar e para poder controlar o funcionamento dessa atividade, então você já tem esse transporte rodoviário como serviço público, já nessa época. Claro que não podendo chamar ainda de rodoviário, claro que não podendo chamar ainda de longa distância, de interestadual, mas a gente percebe que mesmo que as nomenclaturas, as escalas tenham se transformado, você tem a origem desse serviço com elementos que são importantes até hoje. Né? Então, assim, é um transporte que ele precisa da norma. Você não pode, em hipótese alguma, pensar em grandes operações, pensar numa organização mais robusta sem a presença do Estado e sem a presença da regulação. Tá? Então, a gente vai perceber que a norma, a gente vai perceber que a organização são extremamente caras ao serviço de transporte rodoviário de passageiros ao longo de toda a tese. Né? Então, nesse capítulo 1 eu falei desse preâmbulo, né, desse período ali até 1889, pegando, né, quase todo o século XIX, já para mostrar que a origem do que nós chamaríamos depois de transporte rodoviário de passageiros já possui elementos que são extremamente importantes e basilares até os dias de hoje. Tá? Então eu fico por aqui, né? Convido vocês a curtir, comentar, compartilhar. Esse foi um pouco daquilo que eu mostrei no próprio capítulo 1. Lembrando, né, gente, esses vídeos tentam resumir dentro do possível um pouco dessas discussões e no próximo vídeo nós teremos a discussão do capítulo 2, em que a gente de fato vai tratar do período que na história é conhecido como República Velha, mas que a gente aqui pode dizer que é o final do século XIX, né, logo ali quando o Brasil se torna república, até 1930. Né, e conforme eu discutir capítulo a capítulo, eu vou mostrar também um pouco do porquê desses períodos, né, do porquê desses marcos históricos para debater de fato o transporte rodoviário de passageiros. Bom, então eu fico por aqui, desde já agradeço, espero que vocês gostem também desse episódio, se possível divulguem em suas redes sociais e não percam os próximos episódios, em que eu vou continuar falando da tese. Como eu disse no primeiro vídeo, são 12 capítulos, então tem muito episódio ainda pela frente, mas espero que vocês estejam gostando desse formato. Então, se tiver algum tipo de sugestão, se tiver algum tipo de ideia, algum tipo de proposta, pode falar para a gente que por e-mail, pelas próprias redes sociais, que a gente consegue fazer algum tipo de alteração, enfim, ou trazer até outro formato de vídeo para discutir não só a tese, bem como outros materiais também. Bom, então, agradeço mais uma vez e nos vemos no capítulo 2, no vídeo em tese, na continuação dessas discussões. Até mais!